Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, eu aqui, professora Camila Lacerda, para dar continuidade às nossas aulas de ciências. O saber de hoje é efeito estufa. Esse saber nos proporciona diversos questionamentos. Então, chega de enrolação e vamos começar. O efeito estufa é um fenômeno natural que tem por função manter as temperaturas médias globais. Isso facilita com que formas de vida consigam existir aqui no nosso planeta. Se não fosse o efeito estufa, o nosso planeta teria uma temperatura média global de menos 15 graus Celsius e, consequentemente, muitas formas de vida não poderiam existir aqui. E para que a gente entenda melhor o efeito estufa, vamos ver uma imagem? Bom, gente, nessa imagem é bem nítido o que é o efeito estufa. Do lado esquerdo, a gente tem o efeito estufa natural, aquele que acontece todos os dias. Os raios solares atravessam a atmosfera, chegam na superfície terrestre, aquecem a superfície terrestre. Uma parte é absorvida e o que não é absorvido precisa voltar para fora da atmosfera para que não tenha um aumento da temperatura média anual do planeta. Do lado direito, a gente tem uma barreira. Essa barreira é provocada pelos gases de efeito estufa. E esses gases de efeito estufa são produzidos com desmatamento, queima de combustíveis fósseis, atividades industriais, entre outras coisas. Essa barreira impede que esse calor que não foi absorvido pela superfície terrestre saia da atmosfera. Então, se ele não sai, ele fica preso aqui e ele vai gradativamente aumentando a temperatura média anual. Agora veremos um videozinho sobre o efeito estufa. Bom, conforme vimos na imagem e no videozinho, pudemos perceber que o efeito estufa não é só benéfico para o nosso planeta Terra. Ele traz junto consigo alguns problemas, e um deles é o aquecimento global. O aquecimento global é o aumento da temperatura média anual do planeta Terra. Ele acontece pois o efeito estufa é intensificado. O efeito estufa é intensificado devido ao aumento dos gases de efeito estufa. Tudo isso provocado pela ação humana. Mas quais são as consequências do aquecimento global? Será que a gente já vive essas consequências e nem sabe que são consequências do aquecimento global? Bom, para responder essas perguntas, nós vamos assistir agora um videozinho mostrando as principais consequências do aquecimento global. Olhos e ouvidos atentos. Chocante as imagens, né, gente? Muitas dessas já fazem parte do nosso dia a dia e nós nem sabíamos que eram consequências do aquecimento global. A primeira delas, extinção de espécies. Como que o aquecimento global provoca a extinção de espécies? Bom, gente, se eu tenho um aumento da temperatura média anual, consequentemente fica mais quente, tanto os mares, rios, como até mesmo o nosso ambiente terrestre. E algumas espécies não conseguem sobreviver a isso, e aí deixam de existir. E isso não vai ser um problema só para quem deixou de existir, não. Isso também é um problema para quem se alimentava daquela espécie que deixou de existir. Isso é uma reação em cadeia. Uma outra consequência do aquecimento global é o derretimento das geleiras. Elas acabam fazendo com que os animais que lá vivem sofram com esse derretimento, muitos até morrem porque não têm onde ficar, acabam morrendo afogados. Falta de alimentação,
pelo derretimento das geleiras. E essas geleiras derretendo acabam aumentando os níveis dos mares, dos oceanos, e isso é prejudicial para o mundo inteiro. Imagina uma cidade litorânea sendo afetada pelo aumento dos níveis dos oceanos. Nós moramos numa cidade litorânea. E sem contar que mesmo a gente não tendo tanto contato com as geleiras e a gente não tendo essa noção de que os níveis dos mares estão aumentando, alguém já percebeu que em alguns bairros da nossa cidade basta que a maré suba, que existem alagamentos nas ruas? Tudo isso é consequência do aquecimento global. Outro problema do aquecimento global: desertificação de áreas naturais. Imagina uma área verde, bonita, por causa do aquecimento global, entra em seca e acaba virando um deserto. As espécies que lá sobrevivem vão deixar de ter alimentação e vão deixar de existir. Só as mais fortes é que vão sobreviver, se é que alguma vai sobreviver numa desertificação. E isso também é comum quando a gente encontra secas de rios, que hoje em dia é muito mais comum. Antigamente era quase difícil você ouvir falar que tinha um rio secando. Hoje em dia aparece na televisão diversas vezes que vários rios do nosso país estão sofrendo com as secas que são frequentes. E por último, mas não menos importante e não menos alarmante, são as catástrofes naturais provocadas pelo aquecimento global. Tempestades, furacões, enchentes, todas elas hoje em dia são muito mais comuns. A gente vê na televisão e a gente vive muitas vezes elas. Então, gente, o aquecimento global é um problema de nível mundial. E se a gente não tomar algumas providências, não poluir menos o meio ambiente, não liberar menos gases que provocam o efeito estufa, isso futuramente vai ser muito mais prejudicial para a gente. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo que a gente podia falar sobre efeito estufa. Agora é com vocês. Acessem lá o blog da Seduc e façam as atividades 26 e 27. Até a próxima semana!